Então, continuando, pessoal. Ainda sobre a natureza da prestação, nós temos as obrigações positivas e negativas, tá? Então, obrigação positiva, a prestação é uma conduta comissiva do devedor. Então, o devedor ele vai ter que dar ou fazer algo, tá? Isso é uma atitude, uma conduta comissiva. Então, o melhor exemplo é nas obrigações de dar e fazer. Então, sempre obrigação de dar e fazer vão ser obrigações positivas, porque precisa de uma conduta comissiva do devedor. Tá? Por exemplo, pagar determinada quantia em dinheiro, ele tem que fazer algo, entregar algo. Ao contrário, as obrigações negativas, a prestação vai ser uma conduta omissiva, onde o devedor vai deixar de fazer alguma coisa, né? Então, as obrigações de não fazer são sempre obrigações negativas, tá? Como eu já dei o exemplo lá de não fazer, não construir um prédio com mais de 3 andares, né? Então, é ele deixar de fazer algo, tá? Então, sempre lembrar que positiva, dar e fazer, e negativa, não fazer, certo? Após isso, nós temos as classificações quanto à estrutura. O que seria estrutura? Vamos começar falando sobre as obrigações simples e as obrigações complexas. O que seria a estrutura de uma obrigação simples? Quando nós temos um credor, um devedor e um objeto, uma prestação. Isso é uma obrigação simples. Então, por exemplo, eu tenho o Pedro vai vender um carro para o João. Então, eu tenho um credor, um devedor e um objeto. Por isso, nós chamamos de obrigações simples. E as complexas? Aí eu tenho o quê? Uma pluralidade subjetiva. Lembram disso? O que seria pluralidade subjetiva? Que eu tenho mais de um credor, ou mais de um devedor, ou mais de uma obrigação, de uma prestação também, tá? Então, diferente das simples, a complexa eu posso ter mais de um devedor, mais de um credor, ou mais de uma prestação. Por exemplo, assim, o Estado, o município e a União têm obrigação de empregar todos os meios disponíveis para garantir a saúde dos cidadãos. Eu tenho o quê? 3 devedores, né? Estado, município, União, e eu tenho os cidadãos como credores, e qual que seria o objeto, a prestação? A saúde. Né, entregar a saúde, realizar todos os meios para que a população, os cidadãos, garanta a saúde deles. Então, isso seria uma atividade complexa, né? Ou mais simples, tem o João, o Pedro, que compraram junto o carro da Maria. Tenho 2 devedores, um credor e um objeto. Eu tenho já uma obrigação complexa, porque eu já tenho mais de um devedor. Entendido? Então, a diferença entre simples e complexo, tranquilo, né? Ainda dentro dessa classificação, quanto à estrutura, nós já vimos também as obrigações alternativas, cumulativas, facultativas, divisíveis e indivisíveis. Mas vamos relembrar lá. O que seriam as obrigações alternativas? Aquela, pessoal, que existem 2 ou mais prestações. Lembram? Então, quando o devedor ele vai pagar ou entregar uma coisa ou outra, né? Então, por exemplo, o Estado tem obrigação de fornecer para o cidadão um medicamento da marca X, ou então um genérico com as qualidades e propriedades semelhantes. O que o Vinícius está falando? Eu vou estudar tanto que eu vou sair desse pequenininho, Wellington. Quem que não desativou o videogame? Ah, era reservado, mas eu tô lendo, viu, Vinícius?
Ainda bem que não falou mal de mim aí, hein? Então, voltando lá. Então, as obrigações alternativas é quando existem duas ou mais prestações, tá? Então, se o devedor cumprir apenas uma daquelas obrigações, ele já acabou com a sua obrigação. Ele já resolveu, tá? Então, aqui eu dei exemplo do Estado. O Estado tem que fornecer o medicamento X ou um genérico com as mesmas propriedades, tá? Então, a alternativa é sempre ou um ou outro. Aí nós temos as obrigações cumulativas, aquelas que se acumulam, né? Onde existe uma pluralidade de prestações. E o devedor tem que cumprir todas, diferente da alternativa que ele pode escolher qual ele vai cumprir, na cumulativa ele tem que cumprir todas as obrigações. Então, por exemplo, vamos na mesma linha do Estado. O Estado tem que, por exemplo, realizar a cirurgia, garantir o tratamento de recuperação e fornecer os medicamentos. Então, o devedor, que é o Estado, ele tem que cumprir todas essas obrigações. Porque se ele deixar de cumprir uma, ele não se desobrigou. Ele vai ter que prestar contas, responder uma ação judicial, porque ele não cumpriu com as obrigações cumulativas. Então, quando elas se acumulam, ele tem que cumprir todas da mesma maneira. Diferente da alternativa, que cumpre um ou outro, tá? Daí nós temos as obrigações facultativas, onde vai existir uma prestação principal e uma subsidiária. Então, podendo o devedor substituir a principal pela subsidiária. Como assim? Só tomar um golinho aqui. Vamos imaginar um arrendamento, um contrato de arrendamento. Então, eu arrendo a minha fazenda por tantos R$ 1.000 ou por tantas sacas de soja. Então, eu faculto, eu dou essa opção, que ele pode, então, ao invés de ele me pagar em dinheiro, ele me paga em soja. Tá? Então, existe essa faculdade dele decidir como ele vai me pagar. Tá? Por mais que o contrato seja feito só por sacas de soja. Então, vamos imaginar, eu arrendo aquela fazenda por, sei lá, 1.000 sacas de soja. Mas a faculdade lhe dá o direito de, em vez de ele pagar em sacas, pagar o equivalente em dinheiro. Por isso é uma faculdade. Tá? Então, por isso, obrigação facultativa. Aí, nós temos as obrigações divisíveis e as indivisíveis, que foram aquelas que nós vimos na aula passada. As obrigações divisíveis é quando eu tenho uma prestação que ela pode ser dividida, né? Que ela pode ser fracionada, sem que isso resulte a perda do valor econômico, ou a destruição do bem, ou a perda do interesse do credor. Né? Eu posso dividir que nada vai modificar o valor daquela coisa, daquele bem. Né? Por exemplo, se A e B devem para C R$ 1.000, A pode pagar R$ 600 e B pode pagar 400, que a obrigação vai estar adimplida. Tá? Então, o dinheiro é uma obrigação, é um bem divisível. Né? Eu posso dividir e pagar o credor. Já as obrigações indivisíveis, o objeto da prestação, ele não pode ser fracionado, ele não pode ser dividido. Né? Então, por exemplo, um carro, né? Eu já dei o exemplo para vocês. Um carro não pode ser dividido, né? Porque vou entregar o motor, depois vou entregar o pneu, depois vou entregar, enfim, não tem como eu dividir um carro, né? Senão ele vai perder o valor econômico dele, vai perder, vou destruir o bem, o credor não vai ter interesse. Então, essa é a diferença entre divisíveis e indivisíveis. Tranquilo até aqui, pessoal? Posso passando? Então, vamos lá. Mais uma classificaçãozinha, agora quanto ao conteúdo. O que seria quanto ao conteúdo? Nós temos, então, as obrigações de resultado, as obrigações de meio
e obrigação de garantia. Vamos lá. Não tá mais cortando, né? Então, quanto ao resultado, da seguinte maneira. O credor, ele vai ter o direito de exigir do devedor a produção de um resultado, né? Então, como que eu vou explicar? Devedor, ele deve cumprir, então, os meios necessários da melhor forma possível para garantir um resultado para o credor. Então, um exemplo para ficar mais claro, por exemplo, quando eu contrato um arquiteto para fazer um projeto de uma casa, de um prédio. Eu não estou interessada em saber como ele vai fazer esse projeto. Eu quero o meu projeto pronto. Eu quero o resultado, né? Eu quero o resultado, eu quero o projeto ali. Então, isso é uma obrigação de resultado. Quando o devedor, ele assegura, na verdade, ao credor o atingimento de um resultado específico. Ele tem que dar a certeza que aquilo vai sair conforme ele quer. Eu pedi o projeto, eu vou ter o projeto, tá? Como um exemplo assim também, uma cirurgia plástica estética, tá? Vamos pensar em cirurgia plástica estética, não uma cirurgia plástica para refazer algo. Mas não, estética. Eu não gosto do meu nariz, eu quero meu nariz mais bonito. Né? Eu não gosto da minha orelha, eu quero minha orelha mais bonita. Porque eu quero resultado. Tá? Então, eu contrato, eu quero que o devedor cumpra da melhor forma possível para que eu atinja o resultado solicitado. Diferente, pessoal, da obrigação de meio. O que seria a obrigação de meio? Na verdade, o devedor ele se obriga somente ao quê? A usar de prudência e diligência na prestação do serviço para atingir um resultado. Agora vai entrar em consideração o meio que ele está efetuando para chegar no resultado, né? A prestação às vezes não consiste no resultado certo, como a obrigação de resultado. A obrigação de meio não consiste naquele resultado certo e determinado a ser conseguido obrigatoriamente. Por exemplo, pessoal, se um advogado, né, se alguém me contrata, eu falo, tanto que eu falo para os meus alunos assim, nunca dê certeza de nada para o teu cliente. Né? Ai, doutora, mas a sessão é ganha, né? Tá certo que eu vou ganhar, né? Não sei. Eu tenho 50% sim, 50% de não. Né? A gente não sabe cabeça de juiz. Então, eu nunca dou certeza para cliente. E eu aconselho vocês também a nunca darem certeza. Porque se der uma bucha lá na frente, você... Ah, doutora, mas você falou que era certo. Não, não falei que era certo. A gente tenta, tem entendimento, tem jurisprudência, tem lei, mas pode acontecer que não dê certo, que o juiz entenda que você não tem direito. Né? Então, quando eu contrato um advogado, por exemplo, esse advogado não tem uma obrigação de resultado. Eu não tenho que obrigatoriamente ganhar a ação para o meu cliente. Não, eu tenho uma obrigação de meio, porque sim, eu tenho que realizar todos os procedimentos necessários dentro da ética, dentro da lei, para chegar no melhor resultado, né? Mas por isso que eu digo que a obrigação de meio, a pessoa, o devedor, tem que usar de prudência e diligência sempre nessas prestações, tá? Então, o advogado. Agora, o médico também, mas diferente lá da cirurgia plástica estética, vamos imaginar a cirurgia plástica reparadora, né? De repente, eu sofri uma queimadura, perdi um pedaço, né, da pele, eu quero reconstruir. O médico, ele vai usar de todos os meios possíveis, dos melhores procedimentos que ele puder, mas ele não sabe se o resultado vai ser conforme a pessoa quer. Ele não sabe se a pele vai ficar perfeita novamente, se ele vai conseguir reparar. Então, isso é uma obrigação de meio. Deu para entender a diferença, então, da obrigação de resultado e a de meio? Tranquilo? Então, tá bom. Depois disso, nós temos obrigação de garantia.
A obrigação de garantia, pessoal, na verdade, assim, a intenção dessa obrigação é a eliminação de um risco que pesa sobre o credor, tá? Por exemplo, para ficar mais fácil de visualizar, um banco e o cliente. Qualquer quantia que seja desviada da tua conta por algum problema, por algo que você por qualquer motivo que aconteça, foi desviado um valor da sua conta, o banco ele tem que restituir aquele valor desviado, não é certo? Então, isso é eliminação de um risco para o cliente. O banco, ele se responsabiliza por qualquer problema que der na sua conta, né? Então, caso suma lá um dinheiro, seja desviado, o banco tem que dar um jeito, restituir, achar o erro, enfim. Então, ele tem que eliminar o risco do cliente. Então, isso é uma obrigação de garantia. Então, visa reparar consequências de realização do risco. Por exemplo, também o fiador. O fiador está ali para quê? Para garantir algo, né? Para eliminar um risco. Caso o devedor não pague, eu tenho o fiador para me garantir, para eu cobrar a dívida também. Então, isso são as obrigações de garantia. Eu elimino um risco para o credor, tá? Então, é algo que pesa ali sobre o credor, visa reparar as consequências, então, da realização de um risco. Certo? Tranquilo também? Então, obrigação de resultado, de meio e garantia entram nas classificações quanto ao conteúdo. Depois nós vamos ter as classificações. Vocês vão encontrar em livros falando ou quanto à eficácia, ou então quanto aos elementos acidentais, tá? Então, cada autor adota um nome para essa classificação. Então, se vocês não acharem como classificação quanto à eficácia, vocês podem encontrar também quanto aos elementos acidentais. Então, vamos lá. Dentro dessa classificação, nós temos as obrigações condicionais, as obrigações a termo, as obrigações com encargo ou modal. Então, vamos começar lá pela condicional. Sempre, o nome já está falando, né? Nós temos essas obrigações que elas são sujeitas a uma condição, tá? Uma hipótese em que o cumprimento da obrigação vai depender do quê? De um evento futuro e incerto. Lembro, vocês devem ter estudado em negócio jurídico já o que é condição, o que é termo. Então, condição é sempre um evento futuro e incerto, tá? Então, essa obrigação sempre vai exigir uma condição para que ela se realize. Então, vamos, assim como exemplo, o pai que promete dar um carro para a filha após ela se formar. Então, fez lá um contratinho com a filha, ó, se você se formar, você ganha um carro. Então, é uma condição dessa obrigação. O pai só vai cumprir a obrigação dele caso a filha se forme. É a condição para ele dar o carro, tá? Então, a obrigação condicional sempre vai estar sujeita a uma condição. Alguma condição que essa pessoa, que o credor estipular, tá? Então, sempre futuro, evento futuro e incerto. Por que incerto? A menina, a filha, não sabe se vai se formar, né? Então, é um evento futuro é lá na frente, incerto. Não se sabe se vai se formar ou não, tá? Ou então, outro exemplo assim, simples, mas o pai também promete dar uma casa para o filho após ele casar. É um evento futuro incerto, não sei se o filho vai casar ou não, mas se ele casar, ele vai ter a casa, tá? Então, essa é condicional. Aí nós temos as obrigações a termo. Então, a termo o que é? É aquela que as partes subordinam os efeitos do ato negocial a evento agora futuro e certo. Então, diferente da condicional, que eu tenho um evento futuro incerto, agora nós temos um evento futuro e certo, tá? Então, por exemplo, eu comprei um carro
mas eu vou pagar somente daqui 30 dias. Então, eu tenho um evento futuro e certo, é uma obrigação que eu vou cumprir lá na frente, futuramente, mas com data certa. Então, ela é uma obrigação a termo, está, eu tenho a certeza da exigibilidade, porque vai ter a data tal e eu vou ter que pagar. Então, o termo sempre é o dia que começa ou extingue a eficácia do negócio jurídico. Né? Eu acho que, não sei se vocês estudaram isso já. Já, né? Então, sempre a diferença da condição com o termo é essa. A condição é sempre um evento futuro e incerto, e o termo é o dia, né? O dia que começa ou extingue a eficácia do negócio jurídico. Então, eu tenho uma data certa. É futuro, mas é certo, tá? Então, sempre eu vou ter essa certeza da exigibilidade pelo cumprimento da obrigação. Porém, sempre deve ser respeitado o momento certo convencionado. Mas lógico que eu posso pagar antes, eu não posso pagar depois, né? Então, se eu marquei que eu vou pagar o carro daqui 30 dias, mas agora eu tenho dinheiro no 10, passou o negócio, 10 dias depois eu tenho dinheiro. Posso pagar? Posso. Porque eu não preciso esperar a data certa para acontecer. O que eu não posso fazer é pagar depois, né? Aí já é outra situação. Mas antes não tem problema nenhum, tá? Obrigação válida do mesmo jeito. E as obrigações com encargo, ou então obrigação modal, obrigações modais, vocês também podem encontrar com esse nome, ela está sujeita a um encargo. O que seria esse encargo, pessoal? Ela está, na verdade, sujeita a uma cláusula acessória. Vai impor um ônus para essa pessoa que foi contemplada por essa relação. Vamos pensar assim, como exemplo, vamos pensar que o João doou uma casa para o José. Então, o João doou a casa para o José, mas enquanto o José estiver vivo, o João tem que cuidar dele. Então, isso é um encargo que ele está impondo para o devedor. Tá? Geralmente, isso acontece em decorrência de negócios jurídicos gratuitos. Então, por exemplo, a doação. Tá, eu dou essa casa para você, você vai morar nessa casa, mas se promete que vai cuidar de mim até minha morte. Isso é um encargo. Por isso que a obrigação com encargo. Eu dou algo, eu imponho um ônus para essa pessoa que eu estou doando. Tá? Então, geralmente, pessoal, é importante destacar até que esse encargo é um dever imposto ao devedor em decorrência de um negócio jurídico gratuito, tá? Então, sempre é uma cláusula acessória, né? Você coloca lá no contrato que o encargo é esse, né? Nesse exemplo nosso, que ele vai ter que cuidar da assistência, levar no médico até a morte. Aí sim vai ser passado para ele a casa, a propriedade, tá? Tranquilo? Podemos seguir? Então, vamos lá. Depois nós temos as classificações quanto à execução, então, da obrigação. Primeiro, a gente tem a execução imediata ou instantânea. Então, o que é isso? A prestação e a contraprestação ocorrem no mesmo momento. É um ato só que eu vou ter. Por exemplo, assim, uma entrega de mercadoria. Então, você pede a mercadoria, ele te entrega e você já paga. Então, é tudo feito imediatamente, instantaneamente. Né? Executa ali num ato só. Entrega, paga, pega e pronto. Ou uma compra e venda à vista. Né? Comprei o carro, estou pagando à vista. É uma execução imediata, instantânea. Comprei o carro, já paguei e já levei para casa. Credor, devedor, todos satisfeitos. Então, execução imediata, instantânea, tudo na hora, num ato só. Aí nós temos a execução periódica. A obrigação periódica, ela é cumprida em trato sucessivo, em atos contínuos, né?
a gente pode cumprir essa prestação, por exemplo, em parcelas periódicas. Então, aqui na execução periódica, eu parcelei, por exemplo, o carro, né? Eu comprei o carro e quero pagar em 10 vezes. Então, são tratos sucessivos, prestações sucessivas, periódicas, tá? Não é imediatamente como no caso da primeira lá, da instantânea. Então, geralmente é parcelada essa execução. Daí nós temos a execução diferida, aquela que deve ser cumprida de uma única vez, porém em futuro certo. Então, eu tenho data para acertar, né? Mas em uma prestação só, diferente da periódica, onde eu vou parcelar, a diferida eu vou cumprir em uma vez, mas no futuro certo. Então, por exemplo, um cheque pré-datado, pós-datado, na verdade, né, que a gente chama. Eu comprei um carro, vamos continuar com o carro, dei um cheque para 60 dias. Então, eu vou cumprir de uma vez só, mas com uma data certa. Por isso, uma execução diferida, tá? Uma compra e venda, então, a prazo com data futura, com data certa e futura. Então, isso seria a execução diferida, tá? Então, quanto a execução imediata ou instantânea, periódica e diferida. Tranquilo aqui? Depois, nós temos as classificações quanto à liquidez, onde eu tenho as obrigações líquidas e as obrigações ilíquidas. A obrigação líquida trata daquela obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu conteúdo, tá? Por exemplo, então, eu tenho que pagar R$1.000 para a Bruna. Eu tenho uma obrigação líquida, porque eu sei a quantidade, sei o valor, tá determinado que é R$1.000. Isso é liquidez. E eu posso exigir o cumprimento tão logo, a Bruna, na verdade, pode exigir de mim o cumprimento tão logo eu não cumpra. Então, eu tenho que entregar R$1.000 para a Bruna até dia 10 de abril. Se eu não entregar dia 10 de abril, ela pode já pedir o cumprimento da obrigação. Porque eu tinha uma data certa, eu tinha a obrigação certa, determinada quantia. Então, estava tudo correto, tudo certo para ela receber. Isso é uma obrigação líquida. A ilíquida, pessoal, é uma obrigação que, lógico, ela é certa quanto à existência, mas não é certa quanto ao conteúdo. Por exemplo, assim, eu não tenho exatidão daquilo. Deixa eu ver um exemplo que fique claro. Que, na verdade, esse meu objeto, né, da prestação, ela é genérica, ela é incerta. Eu preciso de uma apuração para cumprir essa prestação. Deixa eu só ver o que está perguntando. Para isso ter valido, é necessário que esteja no contrato. Do contrário, não posso exigir. O que, Bruna? O que é necessário estar no contrato? Por exemplo, professora, quanto à liquidez no exemplo que você deu, a gente fez um contrato, mas eu não coloquei isso. Isso o quê? Data? Por exemplo, daí não está no contrato isso que você pode me pagar até tal dia. Ou eu não especifiquei quanto à liquidez em qualquer outro contrato, mas eu posso exigir isso mesmo não estando no contrato ou precisa estar no contrato? Não, se existe o valor, você pode exigir. Você não pode exigir a data. Se não tiver no contrato que eu tenho que pagar dia 10 de abril, você não pode exigir isso antes, por exemplo. Porque tem que estar determinada a data também. Mas Entendi. a liquidez, na verdade, vai falar mais em relação ao conteúdo do objeto. Então, se é R$1.000, é R$1.000. Você pode exigir sim de mim. Entendi. É uma forma líquida, ela é uma coisa certa e determinada. Você já vai entender. Vamos passar para a ilíquida ali, que a gente faz um comparativo. A ilíquida, então, pessoal, é um objeto que é incerto, ele existe, logicamente, é genérico, mas é necessário uma apuração.
eu lembrei agora que eu tive até uma situação assim, tinha uma ação nossa, tá falando que 10 minutos para acabar. Qualquer coisa, eu abro outra reunião, tá? Tinha um processo contra a Batavo, era Batavo ainda na época, e era referente a uns resíduos que sobravam no pasto e viravam tipo um lixo. Mas a Batavo, a cooperativa, comprava esse lixo, porque eles utilizavam lá para os animais. E esse meu cliente tinha esse lixo, e ele vendia, tinha um contrato que ele vendia esse lixo para a Batavo. Aí a Batavo quebrou o contrato, deu maior confusão, lógico, ganhou a ação, porque existia um contrato que a Batavo quebrou. Só que era uma obrigação ilíquida, porque esses resíduos não tinham valor. Era muito difícil de atribuir valor para aquilo. Então, constava lá na ação que era vendido os resíduos, às vezes era trocado por insumos, enfim. Então, para ela ser líquida, teve que existir uma perícia, contabilidade, para averiguar valor de resíduo, de fazer comparativo com insumos, enfim. Era uma obrigação ilíquida, mas a partir do momento que eu preciso executar ela tem que virar líquida. Por quê? Porque como que eu vou atribuir valor, principalmente valor pecuniário, para cobrar essa ação? Então, essa é a diferença da obrigação líquida com a ilíquida. A líquida sempre vai ter um objeto determinado, né? E a sua existência é sempre certa. E a ilíquida, claro que a existência existe, só que não é certo o seu conteúdo. Eu não sei o que é o conteúdo. Só que para eu executar essa obrigação, eu preciso que ela vire líquida. E isso vai depender daí do tipo da ação. Nesse caso que eu dei de exemplo, perícia, contabilidade, enfim, um monte. Foi um processo bem complexo até chegar num valor desses resíduos. Tá? Deu para entender mais ou menos a diferença do líquido com o ilíquido? Professora, Oi, Érico. dar coisa incerta entraria na líquida ou na ilíquida? Incerta, Coisa né? incerta e líquida. Isso. Para você executar, vai ter que virar líquida para você poder atribuir valor. Certo. Entendi? Obrigado. Nada. Aí, por último, nós temos as classificações quanto ao vínculo obrigacional. Então, nós temos as obrigações perfeitas, imperfeitas, morais, naturais e civis. Eu vou começar, pessoal, ali pela última, que eu acho que está no material de vocês, que é as obrigações civis. Então, o que é obrigação civil? São aquelas obrigações em que o credor pode exigir a prestação do devedor sob pena de responsabilidade patrimonial. Como assim? Existe um vínculo jurídico de prestação entre devedor e credor, onde o devedor é passível de sofrer uma intervenção do Estado. Por que uma intervenção do Estado? Se eu não pagar a Bruna lá os R$1.000, a Bruna vai buscar o judiciário. A Daniele não me pagou os R$1.000, me ajude a cobrar ela. Então, aqui é obrigação civil, por quê? Porque eu posso ter uma intervenção do Estado para ajudar a Bruna a me cobrar. Né? É lógico que tem que ter o estímulo do credor, o credor tem que buscar o judiciário, mas a partir do momento que ele busca o judiciário, aí é o impulso oficial do judiciário. O judiciário vai continuar com o processo para me cobrar. E como que eu vou responder com isso? Através do meu patrimônio. Né? Se eu não paguei a Bruna por bem, não quis pagar, no processo também eu vou ter a oportunidade de pagar, mas não paguei. O que vai acontecer? Eles vão atrás do meu patrimônio. Ou vão bloquear a conta corrente, ou vão penhorar algum bem, enfim, vão atrás do meu patrimônio. Então, por isso que a obrigação civil é quando o credor pode exigir a prestação do devedor sob pena de responsabilidade patrimonial. Eu sempre vou responder com o meu patrimônio. O devedor sempre vai responder com o patrimônio. Não pagou de algum jeito?
vai ter que pagar de outro, ou perde um bem, ou bloqueia a conta, enfim, aí, né, vários passos da execução aí. Então, por isso, é obrigação civil. Aí nós temos as obrigações naturais. O que seriam as obrigações naturais? Aquelas em que o direito de crédito, embora existente, não é dotado de exigibilidade. Como assim? Desculpa. Eu tenho um mero dever de ordem moral ou social. Como que eu posso explicar? O cumprimento não é judicialmente exigível. Diferente das obrigações civis, onde o Estado pode intervir, nesse momento não, porque ela tem todas as características da obrigação civil, tá? Vai ter um credor, um devedor, um objeto. Só que, por exemplo, vamos pensar numa dívida prescrita. Prescreveu a minha dívida. Eu tenho que pagar? Não preciso. Mas se eu quiser, eu posso. Pela minha moral, porque eu acho que eu devo pagar. Ah, só porque prescreveu, eu não vou pagar. Se prescreveu e eu não pagar, não pode ser entrado com uma ação judicial contra mim. Eu não posso responder com o meu patrimônio, porque, na verdade, essa dívida não é dotada de exigibilidade, mas ela existe. Então, eu posso pagá-la, mas eu não posso ser executada, por exemplo, por essa dívida prescrita. Eu pago porque eu acho que eu tenho que pagar. Tá? Então, é uma obrigação natural e não é possível a intervenção do Estado, porque nesse caso de dívida prescrita, se alguém entrar executando essa dívida prescrita, eu não vou ser obrigada a pagar, porque ela prescreveu, mas eu posso pagar. Entenderam a diferença da obrigação civil e da natural? A obrigação civil, se eu não pago, se eu não cumpro, eu vou ter uma sanção, uma penalidade, eu vou pagar com o meu patrimônio, o Estado pode intervir. Mas nas obrigações naturais, não tem essa exigibilidade jurídica. Eu não preciso pagar, eu não sou obrigada, eu pago se eu quiser. Como uma dívida de jogo. Joguei, perdi. Tenho que pagar? Tenho que pagar porque fui lá, joguei, né? É meu caráter, minha índole, minha moral, pagar. Mas se eu não pagar, essa pessoa pode me cobrar judicialmente? Não, não tem exigibilidade jurídica, tá? Então essa é a diferença da civil com a natural, tá? A natural tem todas as características da civil, porém não pode ser cobrada, não tem essa exigibilidade. Tranquilo? Desculpa. Aí nós temos as obrigações morais. Essa, pessoal, ela na verdade não integra assim um objeto de estudo do direito obrigacional, mas é interessante a gente saber que elas existem. O que são essas obrigações morais? É atinente à regra de convivência, trato social, religioso, ou enfim, outras que não correspondem a comportamentos selecionados pela ordem jurídica. O inadimplemento disso não dá ao credor o direito de exigir judicialmente esse cumprimento. Por exemplo, pessoal, um exemplo bem básico, mas que funciona, por exemplo, eu dar um presente de aniversário para os meus parentes, para os meus amigos. É uma obrigação moral, né?